Você sabia que em 2026 a Igreja abriu um tesouro espiritual especial? Estamos vivendo um momento histórico e, portanto, será possível receber o perdão das penas dos seus pecados visitando uma igreja franciscana. Então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar certinho como que funciona. Bem-vindo a mais um vídeo da Presentes do Alto. Meu nome é Rafaela e a ideia desse canal é te trazer conteúdos católicos que te ajudem a crescer pelo menos um pouquinho na fé. Em 2026, o Papa abriu o Ano Jubilar Franciscano. Então, se você perdeu a indulgência plenária do Ano Jubilar de 2025, fica tranquilo, você tem uma nova chance agora em 2026. E não precisa ir para Roma e nem nada disso. Basta você encontrar uma igreja franciscana aí mesmo no seu bairro. Gente, isso é um tesouro da igreja, que foi aberto em honra ao centenário de São Francisco de Assis. Há 800 anos atrás, em 1226, morreu São Francisco de Assis. Mas também existiram outras coisas nos anos anteriores que estão sendo celebradas agora nesse 8º centenário. Então veja só, em 1225, São Francisco compôs o Cântico das Criaturas. Em 1224, ele recebeu os estigmas. E foi em 1223 que ele criou a regra de São Francisco e também montou o primeiro presépio, lá em Grétio. Mas aí entra uma dúvida muito comum. O que é a indulgência? A indulgência, ela apaga as penas dos nossos pecados. A confissão, ela apaga o pecado. A gente se confessa, pedimos perdão a Deus e Ele nos perdoa. Porém, a gente ainda tem que pagar a pena gerada por aquele pecado. Uma analogia interessante é pensar no prego quando é fixado na madeira. O prego, ele é o pecado. E aquela marca, aquele buraco que é feito na madeira, é a marca causada por esse pecado. Então a confissão, ela arranca o prego da madeira. E a indulgência, ela vai lá, ela passa uma massinha, ela lixa, deixa aquela madeira novinha de novo. Então, para a gente entender melhor essa questão da indulgência, é importante que a gente fale de duas realidades da vida após a morte. Quando a gente morre, só existem dois caminhos, ou o céu ou o inferno. Porém, para que a gente possa chegar no céu, nós precisamos nos purificar, pagar as penas dos nossos pecados, para que a gente possa chegar até Deus com as vestes limpas, para que a gente possa chegar no céu purificado. O fato é que a maioria de nós vai passar pelo purgatório, a maioria das pessoas que estão no céu passaram por lá. E as penas que as pessoas pagam no purgatório vão depender dos erros, dos pecados, da gravidade dos pecados que elas cometeram aqui nessa vida. Então, a indulgência, ela serve para acabar com essa pena. Eu ouvi uma vez o Dom Falcão contando uma história para explicar essa questão do purgatório e das penas. Eu achei muito interessante. Ajuda a deixar muito clara essa questão. Imagine uma mãe que vai receber uma visita no final da tarde para um café. E ela passou o dia inteiro limpando cada cantinho da casa para deixar tudo impecável para receber essa visita. Quando chega no final do dia, ela fala para o filho assim: filho, a mãe vai ali na padaria e volta em 20 minutos. E quando ela volta, qual é o tamanho da surpresa dela quando ela percebe que naqueles 20 minutos o filho foi lá na cozinha, bagunçou tudo, deixou a sala toda virada, conseguiu sujar todo o chão do banheiro e o trabalho dela de um dia inteiro foi pro ralo nesses 20 minutos que o filho fez uma bagunça inacreditável. Ela dá uma bronca no filho, ela fica muito braba. E o filho, ao receber aquela bronca, ele percebe que pisou na bola, que ele fez algo muito errado. Então ele pede perdão para sua mãe, arrependido, sinceramente. E a mãe, vendo a sinceridade do seu filho, claro, o perdoa. Ele se abraça e a vida segue. Mas, aí o filho olha para sua mãe e diz: mãe, então eu tô descendo jogar bola. E a mãe fala: não, não. Primeiro você vai me ajudar a limpar essa bagunça. Então, a confissão é isso. A pessoa se arrepende e ela pede perdão. Deus, é claro, vendo o arrependimento do coração, ele perdoa. Porém, a gente precisa pagar por aquilo que foi feito. Tem a pena pelo erro que nós cometemos, que é o caso do menininho que foi ajudar a mãe a limpar a sala, limpar a casa depois da bagunça que ele fez. Essa é a pena pelo erro que ele cometeu. Então a indulgência, ela permite que a pessoa não precise pagar no purgatório a pena dos pecados cometidos até aquele instante. Então, caso alguém receba uma indulgência plenária e morra logo em seguida, pode ficar tranquilo, porque ela vai direto para o céu. Eu confesso para vocês que eu achava isso muito esquisito. E eu imagino que muita gente deve pensar da mesma maneira. Puxa vida, mas tantos erros cometidos, a gente pisa na bola feio. A gente ofende a Deus, a gente ofende ao próximo das piores maneiras possíveis. E aí a gente vai ali
cumpre uma tarefa, né? Cumpre um compromisso simples. Peregrinar até uma igreja franciscana, rezar uma missa, confessar, e pronto, a gente recebe uma indulgência plenária. Todos aqueles erros são simplesmente apagados. A gente não vai precisar pagar por nenhum deles. Eu achava a oferta boa demais para ser verdade. E um dia eu fui participei de uma missa de indulgência numa igreja franciscana, inclusive. Foi o dia do Perdão de Assis, que, se eu não me engano, acontece lá por agosto. E o padre estava explicando a respeito disso, porque eu cheguei lá com o coração muito em dúvida. Eu fui para acompanhar o meu marido, não estava muito confiante. E com a explicação do padre, nossa, eu fui completamente convencida de que Jesus é simples, Jesus é extremamente misericordioso, e Jesus tem pressa em nos encontrar. Então, ele não quer que a gente fique muito tempo lá no purgatório longe dele. Ele nos oferece esse presente, esse ato de misericórdia, justamente para poder nos encontrar o mais cedo possível. Basta que a gente acredite na sua misericórdia e, obviamente, tenha desprendimento do pecado. Antes da gente continuar com o nosso conteúdo, eu gostaria de pedir uma pausa para poder mostrar para você a nossa caneca de São Francisco. Então, olha só que legal. De um lado, ela tem aqui a ilustração de São Francisco, e do outro, essa frase dele que eu gosto bastante: pregue o evangelho, se necessário, use palavras. Acho que essa frase resume bem a vida de São Francisco. A ideia da Presentes do Alto é sempre trazer para você um produto que evangelize, que possa trazer para você no dia a dia uma porçãozinha de fé, que possa te inspirar com a vida de um santo, com um trecho do evangelho ou com uma oração. Eu vou deixar o link aqui embaixo para que você possa conhecer a nossa loja virtual. Então, vamos entender melhor quais são os passos necessários para receber essa indulgência. O que é que a igreja nos pede? Então, em primeiro lugar, é peregrinar até uma igreja franciscana. Lembre que pode ser, então, uma igreja dos capuchinhos, das clarissas, contanto que seja da Ordem de São Francisco. Então, é necessário estar em estado de graça. A igreja permite que você se confesse 8 dias antes ou até 8 dias depois da visita da peregrinação jubilar. Eu confesso que eu não gosto muito de deixar para confessar depois. Eu sempre prefiro confessar antes, né? Prefiro confessar, inclusive, quando possível, no mesmo dia. Mas, se você estiver em estado de graça, não tiver cometido nenhum pecado grave e não conseguir confessar até o dia da peregrinação, tem esse prazo de 8 dias depois. Mas lembre-se, se você tiver cometido um pecado grave, daí não é válido. Aliás, você não pode nem comungar nesse caso. Então, você precisa ter confessado obrigatoriamente antes da sua peregrinação, antes da sua comunhão sacramental, para poder receber a indulgência. Você também precisa receber a comunhão no dia da visita. É também necessário que você reze um Pai Nosso e uma Ave Maria pelas intenções do Santo Padre, o Papa. Para a indulgência do ano jubilar franciscano, pede-se uma oração específica. Ou seja, quando você estiver na igreja franciscana escolhida para fazer a sua peregrinação, pede-se que você reze um creio e uma oração franciscana. E também faça ali uma oração à Nossa Senhora. Você pode rezar a oração pela paz, aquela oração franciscana que eu acho que todo mundo conhece. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. É uma oração muito bonita e que com certeza vai agradar bastante a São Francisco. E por último, porém não menos importante, é necessário que a pessoa tenha desapego total ao pecado. Não só o desapego aos pecados graves, mas também aos pecados veniais. É preciso que haja um verdadeiro arrependimento, uma verdadeira conversão de coração. Então, além do arrependimento, além desse desapego ao pecado, é preciso sim que haja uma reta intenção de mudança de vida, de abandono desse pecado. Sem isso, não adianta nada você cumprir todos os outros itens anteriores. Veja, a indulgência ela não é um ato mágico, ela não é uma superstição. Então, não trate como se fosse. Senão, na verdade, ao invés de você estar se aproximando de Deus, você vai estar ofendendo a Ele, você vai estar desrespeitando a Cristo. Então, não faça isso. Tenha plena consciência do que você está fazendo. Faça um bom exame de consciência. Reflita a respeito da sua vida, reflita a respeito das intenções do seu coração. E aí sim, com esse desapego total do pecado, faça a sua peregrinação e receba, sem medo e sem dúvida, a sua indulgência plenária. E vamos lá, né, gente? Conseguir ter esse desapego ao pecado não é uma tarefa nada simples. Sem a ajuda do Espírito Santo é simplesmente impossível.
Então peça insistentemente pela sua ajuda, pela sua luz, para que Ele possa nos auxiliar a ter essa verdadeira conversão, para que a gente possa sim ter esse desapego ao pecado, esse desapego à nossa vida passada e possa, em Cristo, levar uma nova vida. E também a gente deve aproveitar esse período do ano jubilar para refletir a respeito da vida de São Francisco, a respeito do seu desapego do pecado, do seu desapego ao mundo, aos bens materiais, o seu amor a Cristo, a sua vivência do Evangelho. E o ano jubilar vai de quando até quando? Desde o dia 10 de janeiro de 2026 até o dia 10 de janeiro de 2027. E nesse um ano, a gente pode receber indulgências quantas vezes forem necessárias. Inclusive, você pode receber a indulgência por uma alma do purgatório. Ou você pode entregar a Deus, a Nossa Senhora, para que ela escolha qual vai ser a alma que vai ser agraciada com essa indulgência, ou você pode fazer por um amigo, por um parente falecido. Isso é uma grande obra de misericórdia, rezar pelas pessoas que padecem no purgatório. E caso você esteja doente, ou seja idoso, esteja impossibilitado de fazer essa peregrinação, fique tranquila. A Igreja, em sua imensa misericórdia, permite que você receba a indulgência, contanto que tenha o verdadeiro desapego ao pecado e se comprometa a fazer essa peregrinação assim que possível. Então, não perca essa chance. Veja só, um ano cheio de chances. São Francisco intercede por nós. Então, comenta aqui embaixo, qual é a igreja franciscana mais perto da sua casa? Vamos tentar mapear esses lugares de graça. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e que ele possa te ajudar a buscar as coisas do alto. Paz e bem.